Olá, querido amigo, boa noite, um feliz Dia dos Pais para você. Eu sou o pastor Leandro Alencar e a gente vai abrir a palavra de Deus agora, mas antes de abrir a palavra, eu queria, além de, óbvio, desejar um feliz Dia dos Pais para você, que Deus abençoe a sua vida, querido papai. Agradecer também ao convite que foi feito aqui para a gente estar aqui com vocês, não é? Louvando e agradecendo a Deus nesse culto online de celebração do Dia dos nossos papais. Eu sou pai também, então é o meu dia, não é? Eu estou aqui comemorando de casa, não é? E celebrando esse Dia dos Pais. Para mim está sendo um privilégio estar aqui da minha casa, na casa de vocês, tá bom? Aí na casa de vocês. Muito obrigado porque você está abrindo a sua casa para a palavra de Deus, para esses louvores maravilhosos e para essa celebração do Dia dos Pais. Que Deus abençoe a sua vida. A gente vai abrir a palavra de Deus agora, então vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe agora que nós vamos abrir a palavra. Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque hoje é o Dia dos Pais e o Senhor é o nosso Pai. Obrigado pelo imenso privilégio de sermos chamados teus filhos. Nos abençoa agora que vamos abrir a palavra. Te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Que bênção, né? Que maravilha nós podermos ler a palavra de Deus nesse dia tão especial que é o Dia dos Pais. E olha, no mundo que a gente está vivendo, nos momentos que estamos vivendo, é muito importante a gente ter a palavra sempre pertinho de nós para nos aconselhar, para nos guiar e para nos mostrar o caminho correto. Eu queria começar lendo com vocês Mateus capítulo 6, versículo 9. Vocês conhecem muito bem esse versículo. Na verdade, o Mateus capítulo 6, versículo 9 é o início da oração modelo ensinada por Jesus Cristo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Portanto, com essas duas primeiras palavras que Jesus coloca nessa oração modelo, a gente aprende uma maravilhosa lição: que Deus é o nosso Pai. Deus é o Pai de todas as pessoas. É isso daí, Deus é o nosso Pai. E nós somos membros da mesma família, a família de Deus. A igreja é a família de Deus. É por isso que na igreja todo mundo se chama de irmão, não é? Irmão para cá, irmão para lá, vem cá minha irmã, meu irmão. E é isso mesmo, a gente deve se chamar de irmão e irmã. Por quê? Porque todos nós temos apenas um Pai, que é Deus. Deus é o Pai de todas as pessoas. E quem ensinou essa lição de que Deus é o nosso Pai foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha o que diz 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. A gente aprende aqui em 1 João capítulo 3, versículo 1, que Deus é o nosso Pai. E as palavras de João são muito bonitas. Ele dá uma ênfase especial no fato de que Deus nos tem grande amor, Deus nos tem concedido um grande amor, Deus nos tem dado através desse grande amor o privilégio de sermos chamados seus filhos. Do ponto de vista do apóstolo João, é um imenso privilégio nós, pecadores, não merecedores da graça de Cristo, não merecedores do amor de Deus. Do ponto de vista de João, é um privilégio nós sermos chamados filhos de Deus. E de fato, é um privilégio mesmo nós sermos chamados filhos de Deus. Nós podemos considerar de fato Deus como nosso Pai, é um privilégio, porque nós somos pecadores e somos tão diferentes daquilo que Deus é e daquilo que Deus deseja para a nossa vida. É por isso que Deus, através do seu amor e da sua graça, Ele é o nosso Pai, foi Ele que nos criou, foi Ele que nos concedeu vida, Ele nos ama incondicionalmente e nós podemos sim considerar Deus o nosso Pai. Você pode considerar Deus o seu Pai. Deus se preocupa com você, Deus se preocupa com a sua condição de vida, Deus se preocupa com a sua família, porque Ele é o Pai de vocês, Ele é o seu Pai. Nós temos esse imenso privilégio de termos Deus como nosso Pai. É interessante que a Bíblia, em um outro momento, joga uma luz sobre a atuação desses pais nessa história maravilhosa que a gente conhece.
Vocês conhecem a história de Naamã, não é? Ele era um homem importante, ele era estrangeiro, né, de um povo que havia dominado, havia vencido o povo de Israel. Então, algumas pessoas foram levadas cativas ali para aquela nação. E uma menina, uma jovem menina, diz a Bíblia, foi levada escrava. Ela servia na casa de Naamã, que era um homem muito importante daquela nação. É interessante que a Bíblia diz que Naamã adoeceu, e aquela menina que era serva da esposa de Naamã havia recebido uma maravilhosa, uma ótima educação dos seus pais. Os pais haviam colocado no coração dela verdadeira religião e adoração ao verdadeiro Deus. Enfim, o que foi que aconteceu? Você conhece a história. Naamã adoeceu, e aquela menina, porque conhecia a Deus e conhecia Eliseu, que era um profeta de Deus, e sabia das maravilhas, das coisas que Eliseu, o profeta, fazia da parte de Deus, acabou falando para Naamã que Naamã deveria procurar o profeta Eliseu para ser curado. E a gente conhece a história. De fato, Naamã foi curado porque ele seguiu o conselho daquela menina que era serva em sua casa. O livro Profetas e Reis joga uma luz especial sobre isso. Foi por conta da educação que os pais deram a ela que ela pôde abençoar Naamã. Lembrando que ela estava escravizada, servia em sua casa, estava muito distante de casa. Olha o que diz o livro Profetas e Reis sobre a atuação dos pais na educação dos filhos. Felizes são os pais cuja vida é um verdadeiro reflexo da divindade, de maneira que as promessas e ordens de Deus despertem na criança gratidão e reverência. Os pais cuja ternura e justiça e longanimidade interpretam para a criança o amor e a justiça e a longanimidade de Deus, que ensinam a criança a amá-los e obedecer-lhes, estão ensinando-as a amar ao Pai do céu, a obedecer-lhe e nele confiar. Os pais que repartem com o filho tal dom o estão dotando com um tesouro mais precioso que as riquezas de todos os séculos, um tesouro tão perdurável como a eternidade. Que palavras lindas, não é? E sabe, parece até um slogan da educação adventista, não é? Educar para a eternidade. É um dos slogans do Colégio Adventista, da educação adventista, é essa frase, não é? Forte. Educar para a eternidade. E sabe, esse não deve ser o slogan apenas da educação adventista. Eu creio que esse deve ser o slogan de cada família cristã, de cada família adventista. Nós, pais, precisamos educar os nossos filhos para a eternidade. Nós precisamos educar os nossos filhos, ensiná-los, salvá-los para o céu, para a eternidade. Nós não devemos educar os nossos filhos para esse mundo. Portanto, a pergunta a ser feita não é: será que o meu filho será um advogado? Será que o meu filho será um médico? Não, a pergunta a ser feita não é essa, porque com certeza, com esforço e com seu exemplo, eles serão sim advogados, médicos, mas na verdade a pergunta a ser feita é: que tipo de advogado meu filho será? Que tipo de médico meu filho será? Que tipo de engenheiro meu filho será? Que tipo de empresário meu filho será? Que tipo de pai meu filho será? Portanto, nós como pais devemos educar os nossos filhos não apenas para ter sucesso nesse mundo. Sucesso nesse mundo, ele vem fruto do nosso esforço, fruto do nosso trabalho, mas a gente deve educar os nossos filhos principalmente para que eles tenham sucesso espiritual, para que eles tenham sucesso na eternidade. Assim como não existe pai perfeito, assim como eu não sou perfeito, assim como você não é perfeito, o seu filho não é perfeito. Assim como os pais não são perfeitos, os filhos não são perfeitos. Portanto, pai, perdoe. É isso daí. Perdoe. Perdoe seus filhos. Ensine a eles essa grande lição. Perdoe seus filhos e também peça perdão. Pai também erra. É muito legal quando um pai, ao errar, pede perdão para o filho. Portanto, perdoe, peça perdão, presenteie, cuide, conte histórias, cante para os seus filhos, cante com os seus filhos, fale de Deus, seja um exemplo, construam algo juntos, adorem em família. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar demais
a sua paternidade. Deus vai abençoar demais o seu sacerdócio como pai. Deus vai abençoar demais o seu exercício dessa paternidade, que é um dom divino. Que Deus abençoe você, pai. Que Deus cuide da sua família, que você tenha um dia maravilhoso, que você tenha um dia dos pais perene, que a alegria de hoje possa perdurar durante toda a sua vida e por toda a eternidade. Amém? Eu queria terminar declamando um poema aqui, uma poesia. Eu gosto muito de escrever e eu estou muito feliz e já quero agradecer aqui o convite que me fizeram de estar aqui com vocês. E eu creio que a oportunidade veio a calhar, não é? Eu gosto de escrever algumas poesias e eu escrevi essa poesia. Eu queria declamar aqui para vocês para a gente encerrar esse momento, tá bom? E para homenagear todos os papais que amam a Deus, todos os papais que amam os seus filhos. O tema dessa poesia é: pode me chamar de pai. Todo filho tem um pai, mas para ser pai tem que ter um filho. Parece até confuso, mas é simples, não é complicado. E eu vou lhe explicar que ser pai é bem mais que gerar e criar. É ser honesto, trabalhador, psicólogo, filósofo e doutor. E estar com seu filho sempre bem do seu lado. Porque parece que é do nada, mas a maioria tem no mínimo 9 meses de preparação. A gente pensa como vai ser encontrar o filhinho ou a filhinha, se ajusta, se ajeita, mas quando o momento chega, a gente perde o chão. A compostura, a força, a brabeza e a ternura toma a gente, o sorriso chega no rosto, junto com as lágrimas, com a alegria e a agridoce tarefa de educar, de instruir e sim, também de salvar. Eu já ouvi muito do meu pai. Quando você for pai, você vai entender, e entendi mesmo, que o que move a paternidade também é uma poeirinha de medo, de errar, de repetir os erros. Mas aí a gente percebe que a gente não está sozinho nessa, porque do nosso lado tem alguém que tem pressa de voltar para a gente, porque no fundo ele sabe que quanto mais divino for o exercício da paternidade, mais perto estará a eternidade e mais longe as dificuldades que essa vida doida de hoje insiste em nos causar. Eu nunca pensei que seria um pai, ainda mais um pai numa pandemia, onde a gente tem que ser professor, educador, alfabetizador, tutor de história, mestre em matemática e doutor em geografia. Ontem mesmo eu fui agricultor na varanda de casa, palhaço numa peça improvisada na sala e cozinheiro na hora do jantar. No almoço também, mas na hora do lanche eu pedi para virem deixar. Já me chamaram de tanta coisa nessa vida, de filho de esperto, de lento de amor, de doutor, de cantor, de pastor, de leitor, de poeta, de artista e até de escritor. Mas de pai só fui pela minha filha, quando pela primeira vez, ainda pequenininha, balbuciou papá, e aí me fez muito chorar. Dali para frente já chamou tanto que já me acostumei, porque ser pai é melhor que ser um rei, que pode ter um trono, uma coroa e milhares de súditos, mas ser pai de alguém que pode mudar o mundo é a posição mais nobre que já me afeiçoei. Porque se Deus, que é dono de tudo, gosta de ser chamado de pai, de paizinho, de painho, de papai, quem sou eu para negar esse dom divino, que ao ser pai posso sentir um pouquinho do que Deus sente lá dos portais celestiais. E é para você, papai, painho, paizinho, papaizão, que pode ser novo, velho, experiente ou não, que cada vez que você ama, educa e se doa por cada filho, você aumenta um pouquinho de Deus no seu coração. Feliz Dia dos Pais!